Então, quer dizer, eles estavam sempre reunindo e sempre trocando ideias, sempre conversando. Porque são pessoas que sonharam, que acreditaram. E daí foi nascendo uma amizade entre a gente. É um conjunto de pessoas procurando fazer uma única ideia. Chegamos à conclusão que nós tínhamos que criar uma associação própria. Se unir fortalece e isso aconteceu de fato aqui na nossa região. Zona da Mata Mineira. Plantações de café, imensos canaviais e criação de gado. Ao longo da história, estas foram as 3 atividades mais importantes para a economia da região. Mas, em meio à geografia montanhosa desse lugar, se desenvolveria uma outra atividade. Mais exatamente no Vale do Piranga, uma microrregião formada por 16 municípios, localizada a 180 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Aqui, a tradição secular de criar porcos no fundo da propriedade se transformaria em suinocultura de larga escala e faria surgir uma das entidades mais influentes da suinocultura mineira e brasileira. A criação de suíno vem desde do Império, né? da Era do Ouro, aqui em Ouro Preto, Mariana, já se criava suíno para alimentação. A principal atividade da região antes era leite e cana, certo? Todo mundo tinha cana, tinha uma granjinha pequenininha. Aquela tinha lá 10 matrizes, 20 matrizes. Toda a fazenda tinha porco, boi, galinha, né? O porco era, não passava mesmo sem ele, né? Piso de tábua e a cerca em pé de bambu. Mas funcionava muito bem, bom mesmo. Era um cruzamento de piau com duroc. Dava um tipo misto. Na época era criação de porcos, hoje nós chamamos de criação de suínos. Dos anos 1960 até os anos 1970, a criação de porcos no Vale do Piranga evoluiu para uma suinocultura tecnificada. Em 70, mais ou menos, que a Glosses nos ajudou muito, muita orientação técnica. Eu vim para Ponte Nova em 1977 e já existia uma suinocultura pequena, de pequenos produtores, né, grandes na época, mas hoje nós consideramos pequenos. Mas, apesar dessa tecnologia, a situação ainda não era ideal para uma produção em larga escala. É aquela suinocultura onde tem gestação em gaiolas confinadas, maternidade tudo dentro, tudo fora, creche tudo dentro, tudo fora, crescimento, terminação, tá certo? E isso não existia aqui em Ponte Nova. Um produtor de leite na região, Manuel Lizardo, ele procurou, queria fazer uma suinocultura. E em 82, quando nós partimos para a suinocultura, né? Quando nós resolvemos a mexer com o suíno, que esse cliente meu, Manuel Lizardo, quis trabalhar em suinocultura, o Tarcísio foi junto comigo, que ele era sócio, nessa viagem que nós fizemos. Vamos conhecer e saímos daqui no Fiat 147 e fomos até em Ponta Grossa, no Paraná, visitando suinoculturas em Minas Gerais, em Patos de Minas, que era a Grosses na época. Visitamos a Olambra, em São Paulo, e a Comabra, no Paraná. Gostamos mais da Grosses naquele momento, que era um projeto moderno, super moderno na época, com um conceito de criação completamente diferente que nós tínhamos naquele momento aqui. E compramos um pacote que era genética, nutrição, manejo e instalação. E ela teve o foco em Ponte Nova. Isso deu um impulso muito grande à suinocultura aqui. E começaram a investir pesado na suinocultura. Aí já todo mundo que entrou, já entrou nessa nova suinocultura. E esses antigos canavieiros optaram, então, entrar na suinocultura. Nessa época, eu me recordo, o Banco do Brasil fez um programa aqui de incentivo à suinocultura. De uma vez só ele financiou 22 novas granjas. Conseguimos um financiamento no Banco de Crédito Real e com mais alguns recursos que a gente dispunha, nós montamos na época uma suinocultura de 90 matrizes. Na década de 80, a criação de porco passou a ser suinocultura industrial. Faltava agora unir os proprietários de granja da região.
Ideia que no começo não foi tão fácil assim. E é fato, não é fama, não. O mineiro é desconfiado mesmo, ele sempre vai com o pé atrás. A gente sempre olha para o vizinho assim com uma certa desconfiança, né? E é muito difícil, é muito complicado a gente trabalhar em associação. Eu tenho tantas matrizes, eu vendo tantos quilos de carne, eu vendo porco para Belo Horizonte. Esse grupo de criadores, ele era afiliado à Associação Mineira de Criadores de Suínos. E Ponte Nova era um dos núcleos dessa associação. Ele pegava o telefone, ligava para as pessoas, chamava para as reuniões. Eu tinha na época muito peixe, muita tilápia. Falei, eu tenho uns filé de tilápia lá, então eu vou mandar fazer um peixe para a gente, vamos reunir para a gente discutir um pouco. Eu acredito que foram percebendo que sozinhos seria mais difícil atingir os objetivos que eles almejavam. E foi nascendo uma maior confiança entre os criadores, né? Uma maior participação de um com o outro. E foi num momento de dificuldade que surgiu a ASUVAP. Teve uma fiscalização pesada para os suinocultores e um fiscal cismou de entrar nas granjas. Porque a fiscalização queria cobrar imposto sobre o número de cabeça de suínos, né? E não sobre as guias. Que em Minas Gerais estava existindo um terrorismo fiscal em Ponte Nova junto à suinocultura, né? E teve uma repercussão muito grande, uma repercussão enorme. Foi publicado num dia, no dia seguinte o telefone tocou aqui em casa, né? Me convocando para uma reunião com o secretário da Fazenda. Nós fizemos uma reunião em Belo Horizonte, na Secretaria da Fazenda, e onde eles nos trataram com muita frieza. Reunido, discutindo com ele, as nossas queixas fizemos a ele, né? E ele terminou a reunião da seguinte forma. Ele falou, eu não quero mais ouvir falar em problemas com o fisco em Ponte Nova, com suinocultura de Ponte Nova. E isso realmente serenou os ânimos, né? E resolveu o problema. Foi quando o secretário, ou um deputado na época, sugeriu que montasse a associação. E nós viemos com essa ideia, fizemos a reunião. Nós teríamos que colocar um nome na associação que fosse abrangente. Daí nasceu o nome Associação dos Criadores de Suínos do Vale do Piranga. Os suinocultores que não acreditavam no modelo, não acreditavam na associação, acabavam procurando a associação como um guarda-chuva, como uma proteção. No dia 29 de julho de 1985, nascia a ASUVAP, Associação dos Suinocultores do Vale do Piranga. A ata desse dia histórico tem a assinatura de 16 produtores da região. Durante 20 anos, a entidade funcionou junto ao prédio do Sindicato dos Produtores Rurais. A ASUVAP comandou daqui um processo de evolução que tornou, em pouco tempo, a região do Vale do Piranga no polo mais avançado em suinocultura de Minas Gerais. Ao longo desse tempo, a ASUVAP também se manteve ao lado do suinocultor nos bons e maus momentos da economia. Do plano cruzado, nós simplesmente não tinha para quem vender porco. Não conseguia, não tinha lugar na granja mais. Foi uma coisa absurda. E logo em seguida, no início do ano, a saca de milho foi aí para 130, 150 cruzados e a arroba de porco chegou a estar aí a 180. Até a região retomar o crescimento foi pesado. Aqueles 16 que foram os pioneiros da criação da ASUVAP, eles enfrentaram a crise. Você vai perceber na matéria publicada pelo Estado de Minas a presença daqueles pioneiros nas suas granjas, lutando pela sobrevivência da suinocultura. Aí é que é a importância da associação, que a gente estabelecia os preços e continuou bem organizado até dentro da crise, que se não houvesse ela, talvez o rombo seria maior. Hoje ele tem muito mais força política até para buscar financiamentos e suportar momentos de crise.
a ASUVAP busca outras alternativas para se fortalecer ainda mais e cria a Bolsa de Suínos local. Cada um vendia no seu preço, às vezes o preço estava subindo, ele estava vendendo mais barato, não vendia porque estava caindo, ele não sabia. Não existia celular, não existia internet, não existia nem fax. E as informações eram por telefone, telefonia não tão boa. Nós nos reuníamos todas as quinta-feiras, né? E discutíamos o mercado, a procura, e era um negócio mais regional. Para estabelecer um preço, assim, serviço de base, né? Essas reuniões serviam para troca de experiências, para troca de problemas, para a gente ter pessoas iguais, sabendo que tem os mesmos problemas da gente. Nós começamos a direcionar, fortalecer mais a Bolsa de Belo Horizonte do que a nossa própria Bolsa, porque a gente sabia que ali seria o futuro da Bolsa do Estado de Minas Gerais. E a atividade cresceu tanto na região que o inevitável aconteceu. Os dejetos de suíno se tornaram um problema. Para a gente não poluía, né? Nós tratávamos de peixe, né? Tinha gente que falava isso, era falta de consciência mesmo. A suinocultura começou a ser alvo dessas exigências ambientais. Nós trabalhamos na época para a realização do primeiro seminário mineiro sobre a destinação de dejetos de suínos. As exigências para uma licença ambiental de suinocultura eram tão grandes quanto de uma hidrelétrica. Tivemos, inclusive, que criar uma assessoria jurídica para defender os suinocultores. Foi difícil fazer em função de falta de tecnologia. Foi o que nós tivemos que buscar. E aí a associação foi fundamental. Com palestras, com reuniões e trazendo técnicos para cá e o produtor fazendo, tentando e não dando certo e fazendo de novo. Foi um processo longo por isso. E eu, juntamente com o meu irmão Alaor, fomos o pioneiro na implantação do primeiro biodigestor regional. Hoje, 100% das granjas estão adequadas à condição ambiental. Em meados dos anos 90, das reuniões da ASUVAP, nasce a ideia de construir um frigorífico. Nasce o Frivap, o frigorífico do Vale do Piranga. O Frivap, Frigorífico Industrial do Vale do Piranga, acaba de receber financiamento do BDMG para a construção de um novo e moderno frigorífico em Ponte Nova. Foi em 95 que a SUVAP lançou a ideia do frigorífico. Nós vimos no Frivap uma solução para que nós pudéssemos aumentar a nossa produção. Nós temos uma garantia de consumo para aquilo que nós produzimos. Foi construída uma comissão, da qual eu fazia parte, para fazer um estudo de viabilidade econômica para a implantação do frigorífico na nossa região. A SUVAP cotizou entre os associados naquele momento e bancou o estudo de viabilidade do frigorífico Saudade. Eles indo encontrar com a então ministra Dorothea Werneck para falar da ideia de frigorífico, para buscar apoio para isso. Chegou à conclusão que era viável fazer o frigorífico aqui e que o modelo deveria ser uma sociedade anônima. A saída encontrada há 3 anos por 49 suinocultores foi a construção deste frigorífico. Aqui, numa primeira fase, serão abatidas 500 cabeças por dia. Conseguimos financiamento, conseguimos organizar o grupo, fazer projeto. Em 5 anos, em 2000, nós inauguramos o frigorífico. O primeiro animal abatido no frigorífico foi da minha granja. Os primeiros 2 animais abatidos foram da minha granja. A gente não conseguia vender. Não conseguia vender. Eu não achava quem comprasse. Depois da criação do Saudade, nunca mais nós tivemos esse problema. Você vai vender e principalmente que você vai receber. Nós temos assim uma saída grande para o nosso produto. E sem o frigorífico, nós não teríamos essa chance. Eu costumo dizer que ele é o nosso porto seguro hoje. Cresce a produção e a qualidade dos suínos. É preciso aumentar ainda mais o nível de organização no setor. Os suinocultores da SUVAP decidem criar uma cooperativa em 2000. Já existia uma estrutura, uma espécie de cooperativa dos suinocultores, que era um grupo mais para o pessoal ali da área de Urucânia, que, se eu não me engano, se chamava Uni10. E era um grupo de compra muito bem sucedidos. Mas suinocultores de menor porte, estes ainda estavam órfãos nesse sentido. A gente está muito longe do grão.
A gente tem que fazer um esforço muito grande para reduzir custo. Então nós só vamos ser fortes se nós estivermos unidos. E a cooperativa é essa ferramenta que nós temos de união. Foi um trabalho que saiu de dentro da SUVAP. Então ela nasceu como um simples grupo de compras, tá certo? Para que a gente se reunisse e comprasse de forma mais econômica, né? Mas ela já nasceu pensando no futuro. E nós ainda não sabemos o que frutos ela dará daqui a 10, daqui a 20 anos. Os suinocultores do Vale do Piranga querem conhecer mais e serem conhecidos também. A ASUVAP cria uma das feiras mais importantes da suinocultura do país. A Suinfest, ela hoje é uma marca muito forte, né? A Suinfest, eu participei logo no início, né? Na primeira em 2000, eu não estava como presidente ainda, ajudando, né? E o presidente era o Benjamin. E na segunda Suinfest, já em 2002, eu já estava como presidente, ela veio se firmando como uma feira de negócios. Mas a primeira foi com teatro, show, teve vários pratos típicos. Há um bom fluxo de suinocultores, de profissionais das granjas, visitando esses fornecedores, discutindo com eles, conhecendo novos recursos, novas soluções. A gente era diretor financeiro da SUVAP em 2002, né, uma época de crise da suinocultura. Nós tínhamos a obrigação de continuar com aquele evento. A parceria que existe entre os associados e também a parceria que existe entre os fornecedores, né, os nossos parceiros fornecedores, conseguimos com isso fazer uma grande Suinfest. Todo mundo queria estar presente, queria mostrar a cara aqui, todo fornecedor. É a feira de negócios regional mais forte do país. E a gente hoje não imagina Ponte Nova sem realizar a cada 2 anos a Suinfest. A partir de meados dos anos 2000, a ASUVAP se reorganiza e passa a atuar de maneira mais conjunta com a COSUIPonte. Com a ajuda do SEBRAE, as duas entidades ficam mais fortes e passam a ocupar a mesma sede. E a ideia foi começar a discutir o setor. Ela começou a se aproximar da COSUIPonte, né? E a COSUIPonte já tinha um perfil muito mais empreendedor, né, do que a associação. Chegou-se a definição de que a SUVAP ela atuaria na parte institucional, né? Então ela provocaria aí a competitividade focada na articulação política, captação de recursos. E também nesse período houve a fusão operacional das duas entidades, a SUVAP institucional e a COSUIPonte comercial. O somatório dos dois trabalhos daria esse aumento da competitividade setorial. E assim, passados 25 anos, a ASUVAP demonstra a cada momento que a união é a grande marca que fica dessa história. Uma marca criada pelos pioneiros, lá atrás. Pioneiros que continuam juntos até hoje, porque no fundo, todos continuam buscando a mesma coisa. Uma motivação que trouxe progresso à região e transformou o Vale do Piranga no polo de suinocultura mais importante de Minas Gerais. Eu aprendi muito aqui na SUVAP, arrumei muitos amigos, o mais importante foi isso, foram muitos amigos. Tive o conhecimento da sinocultura, que eu não tinha pouco conhecimento, mas tive o conhecimento da sinocultura nível Brasil. Foi uma oportunidade em todos os sentidos. O tripé que dá sustentação à sinocultura na região de Ponte Nova é a SUVAP, o Saudale e a COSUIPonte, né? É o pai com os 2 filhos, ou a mãe com os 2 filhos. E é o que fez a diferença da região ter se desenvolvido. Outra coisa que é muito importante, nosso suíno produzido na nossa região é considerado o melhor suíno do Brasil. A união para a realização do bem comum. É a garantia de subsistência da suinocultura nessa região da Zona da Mata de Ponte Nova, da Zona da Mata de Minas. Talvez seja o grande porto seguro, né, da suinocultura regional. Eu acho que o suinocultor que não vê isso ou não tem a ideia do tanto que é o papel da SUVAP, da COSUIPonte, essa união e o fortalecimento da classe, né? É vital para a nossa sobrevivência. E isso diz tudo por ela, que ela cumpriu toda a sua missão aí. Isso é um ponto positivo, porque nós temos muito que evoluir. Porque a conquista mais importante da SUVAP
foi o congraçamento dos suinocultores da região. A SUVAP, para nós, nesse contexto, tem importância fundamental para o desenvolvimento da suinocultura mineira, para o desenvolvimento da suinocultura brasileira, porque tem um trabalho de preocupação de desenvolvimento, não só da suinocultura, mas do suinocultor com mais responsabilidade ambiental, responsabilidade gerencial. Então eu acho que a gente tem que cumprimentar a SUVAP pelo desempenho dela nesse período e desejar que os próximos 25 anos sejam tão ou mais profícuos quanto esses que já se passaram. E a SUVAP foi a gerador de tudo que aconteceu na suinocultura aqui.